Olá, esse é o meu canal sobre educação. Eu me chamo Carolina, sou formada em pedagogia e pós-graduanda em alfabetização e letramento. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu primeiro período de pedagogia na faculdade. Então vou especificar todas as matérias que eu tive e algumas vivências. Vamos lá? Bom, eu vou pegar uma colinha aqui, celular. Eu expliquei num vídeo anterior aí como que funcionava a minha faculdade. Ela não era dividida por disciplinas, né? Eram temas e módulos. Então, os temas se conversaram, era interdisciplinar. Então, eu vou basicamente falar o nome dos módulos e o que tinha, quais temas que eram dentro desse módulo. Bom, então eu coloquei aqui, no primeiro período de pedagogia, antes disso, o meu currículo, quando eu fiz a matéria de pedagogia, era o currículo 15. Então, provavelmente, isso já deve ter mudado alguma coisa, porque quando eu entrei em 2015. Então, pode ser que o currículo tenha mudado de lá pra cá, né? Então, vamos lá. No primeiro período, eu tinha 4 módulos. 4 módulos. E dentro desse módulo, eu tinha alguns temas. O primeiro módulo se chamava Pedagogia e a Construção de Identidade de seus autores. Quais temas que eram trabalhados dentro desse módulo? O módulo era tipo assim, né? Quando eu entrei na faculdade, todo mundo ficava perdido. Tipo assim, gente, eu não vou gravar. Não vou gravar, a gente ficava perdido, módulo, aí tinha os temas dentro do módulo, e a gente ficava assim, não vai guardar. Mas depois, quando chegou no sexto período, a gente já tinha gravado. Então, o primeiro módulo era Pedagogia e a Construção de Identidade de seus autores. Tinham 2 temas dentro desse módulo, que era a pedagogia, o pedagogo, saberes e identidade. 2. Aspectos históricos presentes na constituição do campo profissional do pedagogo. Bom, eu peguei os meus materiais do primeiro período, que tá aqui do lado. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Muita coisa. Basicamente, eu tinha tudo isso de material. Sim, pedagogia tem que ler muito. Sim, tem muita coisa, muito xerox, muito dinheiro para você gastar. Então, o que basicamente eu aprendia nesse primeiro módulo era sobre a identidade do pedagogo, quem é o pedagogo na história e a identidade das infâncias, quem são as crianças. Então, basicamente, eu aprendi sobre a identidade do pedagogo, do professor e a identidade das crianças, das infâncias. Então, assim, foi uma matéria, ela não foi muito uma matéria que, vamos dizer, sugou muito no primeiro período, não, foi tranquilo. Eu vou pegar aqui o material, eu vou mostrar mais ou menos como que foi. Não foi muita coisa, não. Eram 2 temas. Então, esses temas, eles se relacionam porque eu tenho que entender quem é esse pedagogo e quem são essas crianças que estão na escola, né? Então, aqui falava, basicamente, toda a história do pedagogo, o significado de pedagogo, falava aonde que ele podia atuar, né? Bom, basicamente era isso, a identidade do pedagogo. O que era a matéria, o tema, que falava sobre as infâncias, sobre as crianças? Nós temos que entender quem são essas crianças e quais infâncias que elas têm, né? Porque a gente acredita que todas as crianças têm as mesmas infâncias, mesmo contexto histórico-cultural, mesmas vivências, mesmas experiências, e não tem. Nós temos que entender que essas vivências, elas mudam. Então, crianças que viviam lá no século XIX, até que no século XIX não, mas lá pro século XVI, XV, XVII, as crianças eram tratadas como mini adultos,
né? Elas se portavam e se vestiam como adultos e não tinha, assim, a infância que eu acho que hoje nós temos um pouco mais, assim, né? Que é uma infância onde a criança brinca, onde ela tem o direito de brincar. Porque antigamente as crianças chegavam a uma certa idade, elas tinham que aprender a trabalhar e estudava sobre coisas do tipo como salvar a minha pátria, vamos dizer assim. Então, aqui tá falando, ó, eu vou até resumir, só vou falar isso aqui que tá escrito que eu achei interessante. Primeira identidade, a criança da idade média, a criança adulto, né? Que eu falei agora é a criança miniatura, né? O adulto em miniatura. Então a infância era totalmente negada. A segunda identidade, criança é filho e aluno. Então a criança ela tinha que ter os deveres de filho e os deveres de aluno. Era uma coisa mais institucionalizada, assim, não tinha muito ainda os direitos reservados das crianças, né? E a terceira identidade, que é a criança social, um sujeito de direitos. Então a criança também fazia parte do grupo de cidadãos, né? Formação de cidadão, um sujeito histórico e cultural, que produz história. Então, hoje nós temos as crianças que influenciam diretamente na nossa realidade. Então, basicamente, o primeiro tema era esse. Acredito que ainda se fala muito sobre esse tema nas faculdades, porque acho que é muito importante você entender qual o pedagogo quem era o pedagogo de antigamente e qual é o pedagogo de hoje. E também entender quem são essas crianças, né? Bom, o segundo módulo. Pensamento crítico e formação cidadã. Esse era o segundo módulo. E dentro desse segundo módulo, nós tínhamos 4 temas. Então, acho que esse aqui foi o maior de todos. Então, vou falar os temas. A contribuição da filosofia para a compreensão do sujeito histórico, formação política do Estado brasileiro, a organização da educação no Brasil e seus aspectos legislativos, a contribuição da história à construção do pensamento educacional e basicamente é isso. Então, eram esses 4 temas dentro desse módulo. Deixa eu ver aqui no meu material. Era este daqui, ó. Que era o que tinha realmente mais, tá vendo? E aí eu vou tirar aqui pra falar um pouco. O que eram esses temas, basicamente? Porque, tipo, colocava esse palavrão, essa coisa enorme pra poder falar isso aqui, ó. História da educação, legislação, política e filosofia. Basicamente era isso que eu estudei neste módulo. Então, nós entendemos no primeiro período a história da educação, que é muito importante, a gente tem que saber a história da educação. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre história da educação, onde eu passo sobre a história geral e possivelmente depois eu vou postar também a história do Brasil. Mas por enquanto eu só coloquei da história geral. Então, se vocês quiserem, tá na descrição. Então, história da educação. Legislação, ou seja, todas as leis que desde o começo do Brasil até atualmente que teve, mas basicamente o que a gente vê esse processo histórico das leis, mas nós estudamos a LDB e a Constituição nesse primeiro período. Outro, a política, porque a política ela influencia diretamente na educação. Dependendo do político, do contexto, né, ali social que estamos vivendo, a educação muda. Então, nós estudamos política e filosofia, né? Para entender basicamente toda essa história e os pensamentos de cada contexto ali. Então, como que esses módulos se relacionam? Nós tínhamos que entender a história da educação todinha. E a história da educação passa pela política, passa pelas leis, passa por entender o contexto histórico-social do sujeito, seja ele pedagogo ou seja ele a criança. Então, se você pegar o primeiro módulo e relacionar com o segundo módulo, né, dá um encaixe perfeito. Então, basicamente foi isso, ó. Tive bastante xerox, se prepare para quem está cursando, né, ou quer cursar a faculdade de pedagogia.
temos bastante material para imprimir. Então, deixa eu guardar aqui. Agora, deixa eu ver o segundo módulo. Segundo módulo não, terceiro módulo. Linguagem e produção do conhecimento. Na linguagem e produção do conhecimento, nós tínhamos 3. Língua, linguagem, pensamento e conhecimento. Aspectos metodológicos presentes na teoria do conhecimento e sua sistematização. Tecnologias da informação e comunicação no ambiente educacional. Então, basicamente, o que nós tínhamos era estes temas. Deixa eu pegar aqui. Foi esse aqui, ó. O que nós tínhamos, resumindo aí os temas, era português e relacionado às tecnologias da informação, né? Que é muito importante hoje em dia. Então, o que eu estudei nisso daí? Primeiro, o que em português nós estudamos, né? Eu e todas as outras pessoas que fizeram faculdade comigo, nós estudamos basicamente as primeiras coisinhas ali de português. Não era nada de língua portuguesa, variação linguística, alfabetização, nada disso. Nós estudamos, por exemplo, como ler um texto científico, porque quando você entra na faculdade, você começa a ler textos que não estavam muito na sua realidade, né? Você, por exemplo, se você acabou de sair do ensino médio e foi para a faculdade, você está até habituado a ler alguns textos, mas não textos científicos ou artigos científicos. Então, ele ensina como ler os textos científicos, ensina como fazer resumos, resenhas, basicamente o essencial ali da faculdade, né? Para você levar até o final da faculdade. E as tecnologias da informação. O que nós estudamos na tecnologia da informação? O que nós passamos para os nossos alunos, quais tecnologias nós estamos dentro de sala de aula e um pouco desse contexto histórico também da informação, né, como que ela passou durante aí o período da escola. Por exemplo, lá antigamente sobre os disquetes, CDs, DVDs e hoje o celular, o vídeo ali do YouTube, sei lá, alguma coisa desse tipo. E falam basicamente algumas coisas que eu guardo até hoje. Vídeo tapa-buraco. É tipo basicamente você colocar qualquer filme, qualquer coisa que não tem nada a ver com a matéria que você tá dando só porque você não quer dar nada, entendeu? Hoje eu vou colocar um filme aqui sei lá, qualquer filme de animação ou outro filme pra poder passar o tempo, entendeu? Pra não ter que ensinar algum de alguma matéria. Isso foi muito marcante pra mim. Então, aí fala sobre os vídeos, né? Vídeo na sala de aula, como usar. É muito importante você sempre ver o vídeo antes e tudo mais. Fala basicamente disso, sobre as tecnologias da informação. Bom, então, o último módulo, vamos lá, o quarto e o último. As diferentes áreas do conhecimento construindo relações. Temas: sociologia e a educação, antropologia e a educação, psicologia e a educação, certo? Então, foram esses temas desse quarto módulo. Vou pegar aqui. Basicamente, foi este daqui. Aí, os temas, resumindo, psicologia, sociologia e antropologia. Daí, a gente começa ver, né, porque a relação da psicologia, da psique, da cognição da criança e tudo mais, do ser humano, do ser social, né? A gente estuda como que ele se comporta ali na sua cultura, no seu contexto, através da antropologia e da sociologia. Então, são coisas que são relacionadas, muito relacionadas à educação e que essas 3 se relacionam muito também, né? Porque a gente precisa estudar o aluno, até mesmo o professor no todo, na mente, no contexto social, no contexto histórico. Então, foi basicamente isso que nós estudamos no primeiro período da faculdade de pedagogia. Bom, eu acredito que muitas pessoas tiveram vivências diferentes da minha.
Acredito que as matérias eram divididas em disciplinas, não eram divididas em módulos. Se tem alguma faculdade que seja dividida, se você está assistindo, né, e sua faculdade era dividida em módulos, comenta aqui embaixo, que eu vou gostar muito de saber, porque eu acho muito interessante, porque eu só vejo faculdades que são divididas em disciplinas. Se, por exemplo, eu pegar aqui e contar quantas disciplinas, né, que são os temas, eu iria ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 disciplinas no primeiro período. Só que como era dividido em módulos, era super tranquilo. Claro que você tinha que estudar, correr atrás, ler muito, mas, tipo, em relação às provas, era muito tranquilo, porque as provas eram divididas em módulos, não era por disciplinas. Então, um módulo você tinha todo o tema dentro dali. E geralmente, às vezes tinha assim, 6, 7, 8, assim, no máximo 10 questões, não passava disso. Muitas das questões eram abertas, você de escrever, né, de dissertativa, do que múltipla escolha, no qual eu prefiro. Porque você pode colocar suas ideias e tudo mais. Acaba que na prova de múltipla escolha, você fica meio que fechado ali, né? Você tem só aquela resposta e tudo mais. Então, eu gosto bastante das provas dissertativas. Então, acho que o meu primeiro período de pedagogia foi isso. E foi legal, assim, eu gostei. No começo eu levei um pouco de susto, porque eu falei assim, Jesus, muita coisa, não vou dar conta. Mas acabar que no final a gente dá conta sim. E, e teve esse fator diferencial que hoje eu olho e falo que gosto muito, que foram os módulos, né? Porque no começo você chega assim, por exemplo, eu tinha acabado de sair do ensino médio, então eu tinha disciplinas fechadas, abertas cada vez para um professor, a gavetinha, né? O professor entrava na sala, explicava aquilo ali e pronto. Então, a partir do momento que eu entro numa faculdade que era interdisciplinar, as matérias se conversavam, e nas provas tudo se relacionava, eu fiquei um pouco perdida, mas fui bem, consegui e hoje, assim, eu acho que todas as faculdades deveriam aderir a esse tipo de módulos, né? Tipo de como eles fazem o formato, assim. Mas, igual eu falei, se tem alguma faculdade que é assim, deixa aqui, porque eu vou ficar muito curiosa, quero muito saber se tem. E eu acho que é basicamente isso. Se você gostou desse vídeo, se esclareceu um pouco do que a gente aprende ali no primeiro período de pedagogia, né? Que são as coisas bem básicas mesmo para você ser inserida lá na pedagogia. E é isso. Se você gostou, deixa o seu like. Não esqueça de compartilhar com aquelas pessoas que, né, que acabaram de sair do ensino médio, que querem cursar a faculdade de pedagogia e estão em dúvida o que vão aprender no primeiro período. Compartilhe com essas pessoas. E é isso. Um grande beijo e até a próxima!